GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, nesse primeiro bloco do GJR Entrevista, só os pet lovers hoje aqui no estúdio, né, Cabelo? Só os pet lovers. Inclusive, que é entrevista, né? Inclusive, para entrevista. Que é entrevista, né? A Dani Silvestrin e o Eduardo Voges, da República Pet House. Bom dia, Dani, Eduardo, bem-vindos. Bom dia, muito obrigada. Legal demais estarem aqui hoje para falar sobre a República Pet House, né, que tem um trabalho muito bacana, né, Cabelo? E que ajuda muita gente que às vezes não tem onde deixar os seus pets, tem um serviço bem diferenciado. Essa é a ideia do nosso bate-papo nesse primeiro bloco. A gente até tava conversando fora do ar, né? Porque essa questão do pet, hoje em dia, ela desperta muitas emoções e também curiosidades, né? Porque todo mundo hoje, abre aspas, aquela frasezinha, pai de pet, mãe de pet, né? Mas muitas coisas a gente acaba não entendendo, como, por exemplo, uma geração mora em apartamentos, né? E tu morar em apartamento significa que o teu pet vai ser muito bem cuidado, mas também tem algumas necessidades que saem do apartamento, não apenas as fisiológicas, né? E eu acho que é muito legal que a gente estava conversando sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês em si, pra gente chegar nessa parte da creche, que eu achei muito interessante. Sim. Muito bom dia, gente. Eu sou a Dani, sou mais conhecida como Tia Dani. Tia Dani. A gente tem a República Pet House, que é uma hospedagem e creche para cães desde 2018. E a gente sempre tenta trazer o melhor do benefício mental, do bem-estar bem-estar físico para os cães. Então, o nosso trabalho foca justamente nessa parte da rotina em que as pessoas não têm tempo, né, para suprir do cão. Então, muitas vezes a pessoa tem uma rotina em que ela leva o cão para passear e o cão fica em casa o restante do dia e não supre o restante das necessidades, a parte cognitiva, olfativa, que ele também tem necessidade de gastar para entrar em equilíbrio, né? E acaba gerando problemas comportamentais em casa. Muitas vezes não vai ser corrigido através de correções, e sim um gasto de energia na rotina para que ele fique equilibrado, né? Mentalmente, fisicamente. Então a gente entra nessa parte para dar esse suporte para as pessoas, né? Tô com uma pet arteira lá em casa que agora inventou de pegar, ela só gosta de roupa de lã. Ela pega roupas de lã do varal, já pegou blusa minha de lã, da minha mãe, já pegou agora da pequena lá em casa. Talvez então tenha a ver com essa questão de não estar gastando o que Energia Outros mental pilares de dela. energia. Exatamente. Olha só. A gente tem, né, na República, a gente tem a hospedagem, ela começou principalmente como uma hospedagem no início. E aí depois veio a demanda, assim, as pessoas começaram a nos perguntar, Dani, vocês têm creche? Vocês têm creche? E até o momento que a gente começou a falar, beleza, a gente tem creche. E inicialmente a gente tinha algumas atividades de enriquecimento ambiental, que já era falado na época, né? A República tem 8 anos. E com o passar do tempo a gente foi vendo a necessidade de fato, como você falou, de que hoje em dia os cães têm... A gente pegou uma espécie diferente. Colocou pra dentro da nossa realidade, pra dentro da nossa casa, numa rotina corrida, num apartamento pequeno, e um gasto de energia que às vezes a pessoa imagina que seja só correr ou brincar, mas na verdade tem toda a parte de comportamento natural da espécie. Então a gente foca bastante nos dias de creche para que o cachorro seja atendido dessa maneira, para que no fim do dia ele não seja só um cachorro cansado fisicamente, para que ele tenha trabalhado a sua necessidade fisiológica de fato, entende? Que eles têm a essência deles, são animais que têm a essência, né? É muito interessante ouvir isso. E já pra tirar uma curiosidade minha, a partir de que idade, por exemplo, tu adota um pet, ele vem filhotinho, né? Começa com a vacina e tudo mais. A partir de que idade é bom tu começar esse trabalho de repente deixar na creche, não sei quantas vezes por semana e tudo mais, porque daqui a pouco o adulto já é mais, né? Quanto mais cedo deve ser melhor começar esse tipo de trabalho também, né? Sim, a gente tem a parte de avaliação comportamental. E quando a gente fala de um doguinho que é filhotinho, é diferente de um cachorro que já é adulto. Um cachorro filhote, primeiro que ele vai estar aprendendo pela primeira vez todo esse processo de aprendizagem de convívio em matilha. Então isso é muito importante. Um fato curioso, inclusive, exemplo, um cachorro que é muito novinho, a gente tem a mania de pegar com 45 dias já. Nesse período de 45 dias, claro que numa adoção, às vezes não tem como deixar com a mãe, enfim, mas numa criação, né? Quando a gente pega o cachorro muito novinho, não deu tempo dele aprender com a mãe, que é a principal ensinadora, né? Para esse filhote, de como ser um cachorro. E muitas vezes hoje a gente pega cães com problemas comportamentais que não foram ensinados pela mãe quando eram filhotes, tiveram essa parte cortada. Então,
a gente começa a aceitar a partir do final das vacinas, né? Da vacinação. A gente exige todas as vacinas em dia. V10, raiva, gripe, giardia. Então, essas vacinas, a partir do momento que esse protocolo é encerrado, ele já pode vir e a gente já inicia o trabalho. E como eu falei da avaliação comportamental, a gente vai sempre avaliar todo cachorro que vier pra gente vai ser avaliado. Vai primeiro se conectar com a gente durante alguma hora, por exemplo, mais ou menos assim. Vai se conectar com a gente vai começar a introdução dos cachorros e vai começar a leitura desse cachorro. O cachorro primeiro que vai conhecer ele sempre vai ser, dependendo do porte, dependendo da idade, dependendo da reatividade, porque alguns cachorros não são necessariamente reativos por serem bravos. E esses cachorros, infelizmente, a gente nem consegue atender na rap, né? Sim. Mas a gente atende cães que têm muito medo, né? Até porque é um ambiente diferente, pessoas diferentes, cães diferentes, então ele precisa estar habituado e entender que tá tudo bem ele se desenvolver como indivíduo, tanto com a gente quanto os outros cães. Então a gente tem esse processo de avaliação, mas no final da vacinação ali já pode vir. E também a gente aceita somente doguinhos castrados, então a partir dos 6 meses de idade, principalmente os machos, precisam ser castrados, porque isso afeta bastante o convívio deles na questão de dominância. Cães não castrados, até os que já são castrados, costumam ter algum tipo de atrito com cães, assim, começam a uma marcação de território excessiva, por exemplo, e isso começa a gerar conflitos entre eles. Então, essa é uma das formas que a gente tem também de manter o equilíbrio na nossa matilha. Interessante também falar dessa parte, porque nessa fase inicial do cão, até ele entrar na fase adulta, ele às vezes às vezes a pessoa em casa reforça gatilhos e situações com o cão e não sabe como corrigir, como conduzir. E esse cão, ele entra na fase adulta aprendendo da forma incorreta. Então vai ser mais fácil de tu trabalhar esses gatilhos no cão adulto do que ele numa fase mais inicial. Então é muito importante já ter essa socialização desde cedo, apresentar o mundo para ele. Tanto a creche, quanto o passeio na rua, quanto tu ir num lugar com várias pessoas, com barulho. Apresentar o mundo. Porque tem cães que, né, Dani, são mais velhos e um barulhinho se assusta, não sabe usar o olfato, né? Não vê que eles são mais... Libera eles para atividade de enriquecimento ambiental, que a gente tem o caça-petisco, que é muito rico. Então a gente adiciona textura, adiciona obstáculos e desafios, assim, para que eles encontrem esse petisco. E tem cachorros que simplesmente não sabem. Eles chegam no meio do pátio e pensam, o que eu tenho que fazer agora? Sabe? Tipo, não usa o focinho, que é a coisa principal de um cachorro. Sim. Tem cachorro, por exemplo, que não sabe sentar. Você fala, senta, e a pessoa nunca teve a intenção nem de ensinar o cachorro a sentar. E isso vai criando conexão com os cães. A gente vai conseguindo ensinar coisas deles, independente da idade, assim, você consegue ensinar muita coisa pro seu cachorro. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, meu cachorro já é muito velho. Ou, eu trabalho home office, eu fico o dia inteiro na minha casa, não tenho necessidade de creche. Cara, às vezes você tem muita, assim, às vezes. Porque, às vezes não, acredito eu que sempre. Porque é um trabalho muito positivo, assim, até no período mais velho. Por exemplo, a gente tem um cachorro que tem 14 anos, que é o labrador, o Gengis, e ele participa das atividades, participa do relaxamento, participa do caça-petisco, porque ele tá muito velhinho, mas ele mesmo assim, tipo, ele fica na porta com todo mundo esperando, ele já tem essa rotina, e acredito que se não fosse essa rotina também, o Gengis já estaria bem mais debilitado com a idade avançada que ele tem, entende? Então isso é bem importante na saúde de longevidade do cão. Olha só que interessante, às vezes a gente justamente julga, né, pela idade que o animal já não tem mais tal condição e às vezes é questão de estímulo, né? Até do movimento. E a gente acaba, quando tu sai pra caminhar, independente, sem pet ou com pet, né? Tu vê que muitos animais parece que não conseguem simplesmente andar numa guia com uma pessoa, porque eles não têm, parece que a cultura de convívio em sociedade. Então, parece que é exatamente isso, sabe? Que eles não têm o norte certo, eles, tipo, saem de qualquer jeito. Aí eles olham qualquer coisa, ficam apavorados, se assustam, muitas vezes não conseguem ver outro pet, né? Então, tem muito disso também, né? E as pessoas, eu acho que elas não têm a noção da importância disso, né? É uma coisa que, de repente, tem que vir e educar também os tutores. Os tutores em né? conjunto. Em conjunto, trabalha né? muito com eles juntos, assim. Qual é o problema que você tem em casa com o seu cachorro? O meu cachorro, eu tenho medo de tal coisa. Eu vou citar um exemplo. Durante as atividades de caça-petisco, em que eles estão focados em encontrar a recompensa, é interessante que a gente use som. Por exemplo, a gente coloca um lugar cheio de garrafa PET, com bastante barulho, em que algum cachorro muito maluquinho vai pular e vai fazer barulho. Esse cachorro que tem medo de barulho está concentrado em algo positivo. Então ele vai começar a associar o barulho mais forte que o assustaria normalmente
pra algo mais positivo. Olha só. E o que a gente consegue fazer também é, numa caixinha de som, colocar barulho de fogos. Então a gente desensibiliza os cães desse tipo de som. Que é o problema, né? Exatamente. E a gente tem também outro exemplo de trovão, chuva, barulho de chuva, barulho de trovão, que os cachorros têm medo. Tem uma doguinha que tem bastante medo de trovão, assim, de chuva. Começa uma chuva lá em São Chico, ela já tá tremendinha em casa, assim. Aí a tutora manda mensagem: vi que tá chovendo aí, tá tudo bem com ela? Você manda o vídeo da cadela, tipo, De boa nisso. nem aí pra chuva porque ela tá no caça-petisco dela, ou ela foi bem atendida mentalmente e já tá descansando. Então é bem interessante. Associar coisas positivas a coisas que pro cão até então são negativas, né? Sim. Então a gente não chega num cão, coloca uma guia e sai conduzindo ele. A gente faz uma maneira em que a gente condicione ele, ó, essa guia também é positiva, também é para passeio. Então a gente usa petisco, a gente usa coisas que condicionem situações boas pro cão, né? A esses momentos que normalmente ele fica inseguro e ele não é bom pra ele, né? Eu imagino que não tem uma fórmula de bolo, assim, mas em média, tu leva um cão que ele é totalmente, abre aspas, desajustado com esse tipo de situação. Quanto tempo ele começa a evoluir, assim, que tu diga, nossa, olha como ele tá agora, depois do que a gente fez com ele, depois do nosso trabalho. Tem uma métrica ou uns é mais, outros menos? Uns é mais, outros menos. Tudo vai depender principalmente do medo e principalmente do estímulo em casa que a pessoa tá disposta Sim, a trabalhar em seguir, conjunto. né, o trabalho. Não adianta nada a gente trabalhar o cachorro dentro da creche e a pessoa, tipo, fazer completamente o contrário. E eu vou citar um exemplo de um cachorro que ele é muito medroso. Ele, infelizmente, não é mais nosso clientinho, porque ele mora em São Paulo agora. Acho que agora ele tá morando em Santa Catarina. Mas é o Marley. E ele é um cachorro extremamente medroso. E a dúvida principal do tutor era sempre: Dani, eu não sei por que ele é tão medroso. É como se ele tivesse sido maltratado quando ele era criança. Mas a gente pegou ele muito novinho. Justamente por ter pego ele muito novinho, provavelmente ele tem muito medo. E aí, frases como a gente escutava: Dani, ele tem medo de salsichão. A gente pensava: como assim um cachorro tem medo de salsichão? Ele tava no assar ali, a carne, sei lá, ele ficava com medo do salsichão. Então, qualquer coisa dava muito gatilho de medo nele e ele se tornava reativo no sentido de, tipo, luta ou fuga. Se o cachorro tá, né, a gente tem o pátio todo fechadinho, o cachorro vai, tipo, querer morder você, às vezes por querer chegar perto do cachorro pra, tipo, de uma maneira mais enérgica, alguma coisa assim, porque o cachorro tá, tipo, meu Deus. Mas a gente tem uma melhora, assim, nesses comportamentos, tudo depende do nível de trauma, do nível de medo, do nível de estímulo. Unido com o tutor, assim, a gente tem relatos, exemplo de uma semana de um doguinho que a gente começou a corrigir o fato de colocar a guia, sair de dentro da República para entregá-lo para a tutora. Na minha visão, a casa da tutora é uma escadaria. E ele sempre puxa ela muito forte pra baixo. E eu sempre penso, cara, um dia ele vai derrubar ela. E eu comecei a corrigir ele até ele se acalmar. Ele era um cachorro que ficava, tipo, sonoro, porque ele tava vendo ela no portão, queria ir pra ela. Eu acalmei ele só saiu do meu lado pra entregar pra ela quando ele se acalmou. E aí, na semana seguinte, uma semana depois que eu vi ela, que eu fui buscar ele de novo em casa, ela olhou assim: Dani, seus ensinamentos deram muito certo. Ele não me puxa mais. Aí eu perguntei: mas você fez algo pra ele não puxar, né? Aí ela falou assim: só falei, gringo espera. E agora ele vai descendinho, Olha só, assim, muito bonitinho isso. Tem muita técnica, muitos Tem. exercícios por trás, né? Pra corrigir, pra ajustar o comportamento, né, dos nossos pets. Vou trazer aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Eu vou começar aqui pela Rosane. Ela mandou: bom dia, a Pinha tá na escuta. Adoramos não esses acredito. amigos. A Pinha deve ser uma... A Pinha é nossa hóspede. hóspede da República Pet House. A Mônica também tá aqui adorando o bate-papo e perguntando onde é que fica. Ela já vou levar os meus, ela perguntou. A República fica na rua Erva Mate, na Vila do Cedro. E a gente sempre agenda previamente a avaliação comportamental. Então, nos mandem mensagem no WhatsApp, por favor. Sigam no Pra gente Insta agendar. também, né? Tem no Sigam Instagram. República Pet House. @República Pet Arroba House República no Instagram. Pet House. Ali tem contatos, informações Tem, para o pessoal poder já solicitar, saber mais informações e agendar uma visita, né, para conhecer Isso também. também. Legal, eu tô precisando dar uma corrigida na minha lá, acho que eu vou ter que frequentar também, levar amo. a No laca. É muito momento possível. gatos não tem como, né? Sim. Mas enfim, né? É bom saber, porque a família toda aí tem pets, tem cachorros, e acho muito importante esse trabalho. Que legal a gente se conhecer um pouquinho. Sim. Já quero agradecer de antemão a visita de vocês, porque foi muito produtivo e é muito importante
a gente entender isso, porque é uma demanda que a gente sabe que tá do nosso lado. Se a gente não tem, alguém próximo da gente tem, né? Muito legal. Obrigado, Dani, Eduardo. Muito Portas sempre obrigada. abertas. Acho que a gente tá aí construindo uma parceria bem bacana, né? A Ruka Pet House será sempre muito bem-vinda aqui na Clube. Quando tiverem mais novidades, quiserem trazer mais informações, vão estar Eu sempre em gostaria casa. de dar uma palavrinha Claro. para concluir. Os cães hoje em dia são como se fossem nossos filhos, né? A gente tem muito essa visão, né, Dani? E apesar de serem nossos filhos, a gente precisa estruturar uma rotina, porque até para os nossos filhos tem limite, né? Eles têm que aprender a lidar com frustração e eles têm que ter rotina. Então é muito importante isso para a saúde do cão também. Que legal. Amor que legal. sozinho não basta, né? Verdade. Às vezes a pessoa acha, já dei comida, tá bom. Não, não é só Já dei alimentar. comida, um carinho, afago e tudo mais, e não é bem assim que funciona. Muito mais do perfeito. que isso. Legal demais. 8h23, assim a gente vai encerrando o primeiro bloco do GJR dessa quarta-feira. Obrigado, Dani, Eduardo. Até a Obrigado. próxima. Muito obrigada. Rápido intervalo, já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Muito